Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Hoje a gente está gravando um programa especial, a gente vai falar sobre a vitória do Curitiba contra o Brasil de Pelotas e temos um convidado que estava passando aí na frente, a gente sequestrou ele e colocou aqui na mesa. Sérgio, bem-vindo mais uma vez ao programa. Bem-vindo. Bem-vindo, é uma honra ter você hoje do lado de lá, né, Ricardo? Como convidado. Convidado. Te confesso que é estranho sentar aqui. Quer trocar comigo? Olha, eu troco desde que você reassuma seu lugar definitivamente na mesa. Conversa mais tarde. Opa, já vou me preparar para ir para lá. Muito bom ter você, Sérgio. Legal, obrigado. Vamos falar aí da vitória do Coxa, o que vocês estão achando dessa... Tá evoluindo o time, não tá? É um novo Curitiba ou não é, né? Exatamente. Evoluindo ainda dentro de campo, pouco. A gente tem notado pouca evolução. Mas as vitórias são importantes. O Curitiba tem vencido jogos. Tem um efeito psicológico. Exatamente. No mínimo. Eu acho que até escrevi sobre isso hoje. Acho que essa sequência aí boa do clube, 4 partidas sem perder, mesmo mostrando um futebol ainda muito aquém do que a gente imagina, isso a gente não pode esconder. Ela dá confiança, o grupo está com confiança. Você vê o próprio Ian Sassi está arriscando. Foi outro jogador nesse jogo contra o Brasil, né? Brasil, completamente outro jogador. Parece que ficou mais à vontade, mas tem uma questão aí que dá para levar em conta, que é o Brasil de Pelotas parece ter vindo com uma proposta de jogo que facilitou a vida do Curitiba, né? O Brasil veio com a proposta de jogar fechado, né? Sim. A proposta do Klemer, né? Que é o treinador do que era Brasil. Goleiro do Internacional. Isso. E aí parece que facilitou as coisas para o Curitiba. E o meio de campo ficou mais habitável para o nosso meio, que é capenga, né? E aí o Ian teve mais condição de trabalhar melhor a bola. Agora, ainda muito a desejar, né, o Curitiba. Principalmente na parte ofensiva. Ofensiva, né, O Bruno ainda não disse que veio, o Pablo fez um segundo tempo melhor que o primeiro, mas ainda está devendo. O próprio Ian Sassi precisa se soltar mais, né? O novo lateral direito, finalmente, parece Leandro que Silva. finalmente É um jogador né? jogador que tem surpreendido a gente, porque seguro, defensivamente muito seguro. Né? Aí entra uma outra questão que eu não sei se é o que a gente que está mal acostumado, né? A gente que está avaliando por baixo, porque a gente não tem tido isso, né, ultimamente. Não. A gente não tinha meio de campo, ontem tivemos. Não tínhamos um lateral direito, agora temos. A gente só tinha um goleiro, né? Então quando a gente tem um pouco melhor, a gente festeja porque tá bom. Mas ainda é muito pouco. E aí né? você vê algumas coisas, por exemplo, o time está chutando mais a gol. Não sei se isso é dedo do treinador ou simplesmente os jogadores estarem rendendo mais. Eu acho que até a confiança, né? Os caras vão tendo mais confiança para arriscar. O próprio gol do Curitiba foi isso, né? Foi. No primeiro tempo o Bruno Moraes tinha chutado uma. Tinha o Jean Carlos chutou uma também que o goleiro defendeu. Daí no segundo tempo o Paredes e depois o Sassi fez aquele gol. O Curitiba tem coisas engraçadas, assim. Primeiro que já contrataram mais de 13 jogadores e quem está resolvendo é a piazada da casa. A prata da Isso casa. A gente vai continuar batendo porque é incrível. Tem gente que ainda insiste em dizer que havia uma expectativa maior. Não havia, né? Na verdade não havia. Para quem acompanha, para quem conhece futebol e sabe que... aliás, até é idiota você dizer que se espera alguma coisa de Vitor Carvalho, de Rusch, né? Agora, nesse momento. Não são craques, são jogadores de futebol que estão jogando para... você vê que o Rusch ontem vestiu a camisa, era raça, né? Se via muito mais raça do que qualidade técnica. E isso, nesse momento, parece que é o que mais resolve a vida do Curitiba, né? A Série B é raça. Exatamente. Se não tiver raça, já é meio caminho andado. Mas todos os times são, tecnicamente, o nível é muito baixo. Muito baixo mesmo, até estou assustado. Eu estava assistindo ontem... Não, mas eu tô assustado. Escreveu isso, né? Eu tô assustado de um jeito bom, assim. Graças a Deus. Porque nós estamos lá embaixo. É a nossa esperança. Que na verdade a gente tinha uma expectativa, eu tinha pelo menos uma expectativa muito grande quando o Curitiba caiu. Bom, caiu tudo bem, a gente tem que assumir essa posição de time que vai disputar a segunda divisão. Porque eu achei que a gente fosse manter o mesmo nível do ano passado, que para a segunda divisão estava bom, né? Mas não, o nosso nível caiu, e caiu muito assustadoramente. Mas assim, pra gente, o nível do ano passado não é muito diferente desse ano se você
trouxeram o Kleber, por exemplo, para o time de volta. Verdade. Trazer o Kleber. Tem muitas informações, até entrando nesse assunto, tem muitas informações desencontradas com esse assunto. Eu soube até de uma história que o Kleber, em um jogo aí, eu não sei se foi a final do Paranaense ou não, disse que os jogadores estavam para subir para o gramado e naquele bolinho, na corrente ali, e disse que o Wilson chegou para o Kleber e falou: Kleber, agora diga a palavra final aí para a rapaziada. Diz que ele olhou para o Wilson: eu não tenho mais nada para falar, e subiu. Então, assim, a gente não sabe exatamente qual é o ambiente. Agora, era um cara que faria uma diferença enorme nesse time, né? O Kleber é líder, né? E é o mais experiente, é o cara com Mas eu acho mais que já rodagem. teria que trazer um outro Kleber. Eu acho que esse aí... Precisa de um outro líder, esse né? aí, se naquele daí já momento lá queimou da a parada fase tivesse dele no mandado Curitiba. embora, a gente estaria no lucro. Você sabe que Até porque custa caro e não está sendo usado, né? Só que, Sérgio, aí que tá. O cara não quer rescindir. Pois é. Não tem negociação para ele. Aí ele mau caráter, né? Mas tudo bem, não tem negociação para ele. O cara não quer rescindir. Vamos sentar, senta numa mesa redonda, a gente faz até o papel de mediação se for preciso, né? Senta numa mesa, cara, vamos ajudar o Curitiba. Vamos acertar as coisas aí. Não quer sair, tudo bem, então vamos jogar. Né? Convoca, até ouvi falar que parece que o grupo não quer mais ele. A gente não sabe também que é tanta fofoca, tanto boato. Você não sabe mais o que é verdade e o que não Aliás, nesse boato, vou até fazer um comentário aí. Dizem por aí, um ou outro, que o Coxanautas morreu. Porra. A gente tá mais vivo do que nunca, cara. O curioso disso, sabe o que é? É que são centenas, dezenas, milhares de pessoas que dizem a mesma coisa. Mas todos eles dizem acompanhando diariamente o Coxanautas. Eu já acho que é um ou dois, sabe? Não, eu também acho, é um ou dois, e assim, só que esse um ou dois não sabem que os milhares são os que acessam o site diariamente. Por isso que eu estou dizendo, é exatamente isso que eu quero dizer. Mas voltando ao assunto... É que um diz, um ou outro diz, e aí vem uma renca atrás, confirmando sem saber de nada, mas continua acessando. Voltando... é engraçado ver um comentário, os outros já desmentem em seguida. Os comentários se autodesmentem. Mas voltando ao assunto do Kleber, o que me passa a impressão para a gente é que essa diretoria ela não tem muito tato para negociar também. Eu acho que às vezes falta de experiência. Às vezes é uma posição muito intransigente. Não vai jogar, não quer renovar, não quer rescindir, não joga. A mesma coisa do caso Mosquito. A gente sempre reclamou que o Curitiba afinava muito em relação ao empresário. Esse ano o Curitiba está fazendo jogo duro. Vai perder o jogador de graça, tudo bem. Só que nem 8 ou 80, né? Você tem que ter um meio termo aí na hora de negociar. Eu acho que o que está faltando é um pouco de tato, até pela inexperiência do diretor de futebol. Que antes de ser diretor de futebol, ele era só um observador de atleta. Então talvez não tenha essa vivência da negociação. Isso é importante no futebol, no mundo de malandros. O futebol é um mundo de malandros. Né? Você tocou em dois problemas que eu acho assim, que foram as duas primeiras pisadas de bola da atual administração. Né? Essa questão do Mosquito, eu acho que tinha que haver uma negociação ali no começo, antes de tornar aquela polêmica toda pública, antes de tornar esse caso público. Pregaram uma transparência, eu acho que premeditadamente. Não havia necessidade de deixar o caso assim transparente para toda a torcida. Vamos resolver, vamos esgotar todas as negociações possíveis primeiro, para depois a gente dizer o que está acontecendo. Lavar a roupa suja. Quer dizer, queimaram a cara do menino já de cara. Né? Quando o Alex esteve aqui no meu último programa aqui, ele falou exatamente isso. Estão se precipitando muito nessa questão. Esse menino está sendo mal assessorado e o Curitiba, por sua vez, também não está tendo a habilidade de conduzir uma história que é delicada. Era um menino que... Pode ser até que o Mosquito venha a jogar um dia no Corinthians, que acerte lá com o Corinthians, ou que acerte até com o Curitiba, e não seja o Mosquito que a gente espera. De repente, fecham com ele, e aí o guri não corresponde. Fazem um contrato de 5 anos com ele. É muito instável ainda. E o Curitiba é dono disso, né? O Curitiba Mas você sabe que o caso do Rafael Lucas, por exemplo, né? Fecharam não vendo nem por 30 milhões de euros, não sei o quê. Aí que tá, aí o futebol... E ele entrou bem contra o Brasil de Pelotas, hein? Entrou bem. Só para terminar essa questão do Rafael Lucas, até me lembra uma coisa importante. A gente tá de fora, sempre desce elenco. Ser a pedra é muito mais fácil ser a vidraça.
O Rafael Lucas estava naquela fase que foi artilheiro do Paranaense, fazia gol de tudo que é jeito e tal, aí fizeram esse contrato com ele de 5 anos. 5 anos, Se você faz um contrato de 2 anos, o cara estoura, aí a torcida vai cair de pau, porque o contrato foi curto e perderam o jogador. A torcida vai estar sempre Aí vai ter uma turma reclamando. Aí faz o contrato longo, o jogador não estoura, aí a culpa é de que o contrato Por foi que feito fizeram esse contrato longo? O futebol não é uma ciência exata, né? Então é muito complicado. Agora do Mosquito, só para encerrar, para a gente voltar para o jogo, eu até escrevi sobre uma proposta. Tá muito fácil a vida desse guri. Tá ganhando um bom salário, postando foto com um carro de sei lá quantos mil reais, né? Sentado no sofá da casa enquanto os jogadores estão lá no frio concentrando. Parece sabe o que eu faria? Não caiu, né? Não, sabe o que eu faria? Relaciona ele para o jogo. Já vai tomar uma vaia, já concentra, perde. Vai pro banco. Concentra, já não vai poder ficar em casa com a esposa, concentra. Naquela entrada para o aquecimento, já vai tomar uma vaia da torcida para ficar esperto. Aí vai para o banco passar frio, no banco de reserva, ainda mais agora, né? E depois põe para aquecer de novo. E não põe para jogar. Tá muito fácil a vida do guri. Não, tá certo. Autoridade. O que tá acontecendo? Ele está esperando apenas o contrato dele acabar em setembro. Tá tirando umas férias remuneradas. Exatamente. Eu também quero isso. E quem está perdendo, na verdade, com isso é todo mundo, né? É ele, o Curitiba, a torcida, a diretoria do Curitiba, mas principalmente ele, né? Que ainda está no começo da carreira e que precisa mostrar serviço, né? Ele precisa se expor, dizer a que veio a esse mundo, trabalhar e trocar trabalho por dinheiro, né? Mas, Sérgio, voltando para o jogo, uma coisa que eu achei interessante ontem... Só uma coisa, essa questão do Mosquito, do que se falava das contratações, para encerrar, então, de uma vez essa história. Lembrando que o Ximenes falou no programa passado, que é essa história de você contratar um jogador e você aposta, e todos os dirigentes apostam que o cara funcione, né? Ninguém contrata alguém sabendo que não vai dar errado. E aí se justifica esse problema que o Curitiba vive desde que começou essa administração do Samir, né? Que não ter acertado já no começo, né? Do Benítez e do Simeão, por exemplo, que foram os 2 primeiros contratados. Mas ali era uma questão de avaliação. Então são 2 histórias diferentes. Você contrata um jogador querendo que o cara vingue, porque o cara tem um histórico, porque isso, porque aquilo. Não é esse caso agora. Não é o caso dos 2. Eu ia até citar 2. Isso. Alan Costa, o zagueiro, que é um zagueiro também, muito abaixo da média, teve uma temporada boa no Internacional, e o Pablo, o atacante, que não faz gol. Ontem o Pablo teve uma chance de cabeça que era só matar no peito. O cara... Então, assim, o Pablo não tem nenhuma intimidade com o gol. Então, aí o problema é diferente. É falta de avaliação, é enxergar o futebol de um modo diferente. A leitura do futebol. Exatamente. Mas pra gente é tudo mais fácil também, né? A gente não vive disso, né? Mas, Sérgio, uma coisa que eu notei no jogo ontem, em relação ao time que era comandado pelo Sandro Forner, é que o Eduardo Batista tem recuperado alguns jogadores. O Ian Sass, principalmente... O Guilherme Parede ontem entrou muito bem no jogo. Aliás, parecia outro jogador, né? O Parede. Não parecia o mesmo dos jogos anteriores. Não parecia. Será que acontece? Né? Não é uma sumidade e tal, mas melhorou bastante. Sabe o que Marcelo? Às vezes um treinador amarra o jogador. A gente falou com isso, se não me engano, com o René Simões. O Ian Sass, com o Sandro Forner, ele jogava como um marcador de lateral na ponta. Ele não tinha essa liberdade que ele tem hoje de aparecer aqui, aparecer ali. Então, às vezes, o jogador fica ali amarrado. É a função do 10, né? Exatamente, o Ian Sassi fez ontem. Às vezes ele não está exatamente na função dele, aquilo que ele sabe fazer melhor. Né? Isso o Honório também levantou com o Ximenes, né? Essa questão de você improvisar jogadores em posições... diferentes, né? O fato do treinador amarrar. E ontem, o que o Eduardo fez? Ele colocou o Jean Carlos, que não estava rendendo como armador, ele jogou para a ponta. E o Ian Sass ficou ali com liberdade. O Jean Carlos, como é um jogador lento e não vem numa boa fase, não rendeu pelo lado esquerdo, tanto que o Eduardo chegou no segundo tempo e trocou o jogador. Então é interessante que alguns jogadores estão rendendo mais. É posicionamento mesmo. Já com o Eduardo. Você vê a mão do treinador, né? É impressionante. Outra coisa interessante, e eu confesso que eu não fui partidário da vinda do Eduardo Batista,
é que ele não tem medo de alterar o time. O time está mal no primeiro tempo, ele já mexe, volta para o segundo tempo. Então é interessante, eu acho que o Coritiba está no caminho bom, mas ainda falta peças. Muito, né? Faltam peças ainda para... É que a gente se habituou tanto a não acreditar mais, né, nas coisas do Coritiba, mesmo quando numa situação como essa, ele mostra um passo à frente com uma qualidade melhor do que vinha mostrando. A gente está tão mal acostumado e tem tanto medo de acreditar e de tomar mais uma decepção que você prefere esperar. Ficar na realidade. Outra coisa do Eduardo Batista dá uma impressão que ele está mais empolgado na hora que ele está treinando. Ele parece que tem tesão. Do que o Sandro. O Sandro, O Sandro parecia que entrava tenso e saía tenso. Isso vai muito da personalidade da pessoa também. Mas é uma impressão, o cara vibrando ali, passa, né? Isso, eu acho que passa uma energia para os jogadores. O semblante dele na comemoração do gol do Ian Sassi mostra isso. A foto do Cochanautas da comemoração... aquela foto ficou bem... Aquela foto é muito bacana. O sorriso a expressão assim, do Eduardo é uma coisa... Mas aí você tem que levar em conta também, se a gente for comparar o Sandro com o Eduardo, a rodagem de cada um, né? O Eduardo é bem mais rodado, o Sandro é um cara novo ainda, bem mais novo. Embora acho que tenham a mesma idade, né? Mas eu digo rodagem e o Sandro... do Palmeiras, já pegou umas encrencas grandes pela frente. O Sandro era o primeiro grande desafio da carreira dele. E outra, querendo ou não, a torcida do Coritiba cobra demais. É muito difícil. E aí o cara... E ele já era da base, então já era conhecido. Já era da casa. E a gente sempre tem um pé atrás, né? Aquela coisa, o que é da casa, a gente sempre tem um pé atrás. Pode vir Santo de casa não faz milagre. Pode vir um técnico sub-20 lá do Cruzeiro. Ele vai ter outro tratamento do que se for colocado no Cruzeiro, já não é da casa. Entendeu? Né? Agora, o Sandro não. Mas, enfim, eu acho que o time... Agora, é engraçado como o poder da vitória tem uma grande influência sobre a gente, né? A gente já fica numa outra coisa. Tanto que eu nem vim, acabei vindo porque eu estou animado com a Eu acho que você veio porque ele estava com saudades, cara. E para mostrar que a gente tem uma parceria muito forte, uma amizade muito grande, e o Cochanautas está vivo. O Sérgio está sempre com a gente, diariamente a gente troca trocando informações, ajudando no que é possível. E vai vir mais vezes. Tanto que ele não saiu da editoria do site, né? Ele está no grupo da editoria, porque a gente... É que na verdade, isso está no sangue, né? Eu saí por razões pessoais, particulares, né? Conhecidas aí dos dois, mas faz falta, né? Nossa, foi muita falta. Eu vivi durante muito tempo no meio, né? Durante 5 anos no meio do futebol, e trabalhando de graça ou não, recebendo por isso ou não, faz falta, né? Você, se não está em casa acompanhando, você tem que estar discutindo numa mesa com alguém. E aí o Cochanautas é um caminho, né? E é gostoso estar na parceria de vocês. E o gostoso, por mais que a gente tenha, às vezes leve pau de tudo que é lado, às vezes tenha os elogios, mas o fato da gente poder se manifestar é importante, né? Porque a nossa opinião... O mais legal, eu acho, Ricardo, a gente parece que tem uma ponte muito forte com uma turma muito grande do Cochanautas, dos comentaristas, dos leitores, de gente do próprio Curitiba. Eu acho que esses 21 anos de história do Cochanautas, não foi por acaso que o site conseguiu conquistar 21 anos, né? Então, é uma coisa já de energia mesmo, e que não há como você, mesmo que o Marcelo não esteja no site mais, mesmo que o Honório não esteja, ou eu, que de alguma forma continua. Ele vai estar vivo sempre, mesmo que alguns não queiram e batam o pé contra, ou não concordem, o que é de direito. Que é normal, mas eu acho que não há mais, é como Curitiba. É uma instituição. É uma instituição que nasceu e hoje a gente não tem mais como quem você... vê a gente no próprio Couto Pereira, é o Honório do Cochanautas, é o Marcelo, o Sérgio do Cochanautas. A única coisa que a gente pede é respeito, principalmente na troca de opiniões. Isso falta muito ainda, sabe, principalmente de alguns aí que
enfim, não vem o caso. Mas isso aí passa muito pela fase do time também. Você vai ver, se a gente... Embala umas vitórias, o negócio acalma. Nós vamos falar... vamos aproveitar já e falar da sequência do time, né? Só para terminar essa história do Curitiba, do jogo contra o Brasil, uma coisa que me deixa muito inseguro ainda, e você sabe melhor que eu disso, é a nossa defesa. Bola cruzada naquela área, é frio na barriga. Porque parece que o Alex Alves e o Thalisson, eles parece que um fala português e o outro fala chinês, né? Eles não se entendem. Os gols que nós estamos tomando por cima, o último gol aí foi contra o Criciúma, que nós saímos perdendo de 1-0. Foi contra o Criciúma. Não, o último gol foi contra o Oeste, mas teve aquele gol do Criciúma que o Oeste a gente saiu perdendo também. Mas de cabeça não foi, não. Do Criciúma não foi de cabeça. Foi um de cabeça que ninguém subiu. E o atacante do adversário, não lembro quem, nem precisou subir. E estavam os dois na jogada. Quer dizer, uma comunicação mesmo. Precisam conversar mais, tirar aquele fone das concentrações lá e entrar naquele ônibus e trocando ideia. Eu ainda acho que falta um zagueiro. Eu teria trazido um zagueiro mais tarimbado para jogar com o Thalisson. O Alex Alves não tem comprometido, mas Sérgio, até agora a gente não pegou um time que realmente teste o Coritiba. Né? E isso vai acontecer daqui para frente, né? Vai, a gente depois do Boa Esporte, a gente vai ter o Vila Nova, que não é tudo aquilo, mas é o líder da Série B. Com 4 jogos, vitórias em 4 jogos. 2 pontos na frente do Curitiba, né? Depois tem o Londrina, que é um adversário encardido. Então, assim, a gente vai começar a pegar times mais fortes. Vai ter o Avaí, vai ter o Figueirense, vai ter o próprio Fortaleza. O Avaí não está muito bem, né? Não está muito bem, mas é um time... Não digo, claro que não, no mesmo nível do Curitiba, claro, mas é um time complicado. É um adversário tradicional já, né? Há uma rivalidade entre, queira ou não, Paraná e Santa Catarina, né? Eu achei, inclusive, que quando o Eduardo Batista chegasse, já ia indicar reforços e tal. Por enquanto, por enquanto está tudo parado. Não vejo ele indicando ninguém. Não sei se o Curitiba está negociando com alguém. Só o lateral, né? Hoje surgiu até uma notícia que o Curitiba está negociando com um meia, Alisson Farias, que é um meia que estava no Brasil de Pelotas, foi dispensado por indisciplina, mas pertence ao Internacional. É um bom jogador. Mas... Ele disputou as finais do Gaúcho, não disputou? Não sei, não sei, Sérgio, mas é um jogador bom, só que foi dispensado agora por indisciplina. Pois de indisciplina a gente já está cheio, né? O que eu acho, e aí... Vir aqui para fazer arruaça não precisa. Por mais que a gente tenha dificuldade em contratar, eu acho que chegou o momento de você contratar 1 ou 2 caras que venham e sejam titulares e resolvam o problema. Já vai entendeu? Chega de aposta, chega de... não, vamos trazer um cara que a gente prospecta que lá na frente ele vai dar um resultado. Não dá tempo para isso, né? Não dá tempo. Entendeu? Eu acho que ainda falta esse zagueiro aí, que você bem lembrou, que é o parceiro do Thalisson Kelvin ali na zaga. Precisa de um xerifão, de alguém que chame a responsabilidade para ele. Mais um meia ali para fazer uma parceria com o Sassi. Concordo plenamente com você. Rodem ali os dois. E um atacante... de velocidade, que joga pelos lados. Isso lembrando ainda aí que a gente tem... está de bom tamanho. A gente tem ainda William Matheus, Iago Dias, Alexandro, Vinícius Kiss. O Alexandro está machucado? Não, ele está fazendo um fortalecimento no joelho. Né? O Alexandre, pelo que o Bruno Moraes tem jogado, o Alexandre é titular desse time. E aí, como eu estava falando, tem o William Matheus fora, o Vinícius Kiss fora, o Iago Dias fora, o Alexandre fora. Tem o primeiro lateral que trouxeram, o Carlos César também. E o Abner, que não jogou nesse último jogo. Então o Curitiba tem jogadores também para encorpar esse elenco. Tem para repor. Né? E o Kleber, que a diretoria tem até que dar uma satisfação. Pois é. Tem uma sugestão de pauta no não tenho ouvido mais falar sobre o Kleber. Você até cobrou recentemente, né? Por onde anda Kleber? Aí, na sequência, por coincidência, vai saber. O Curitiba se manifestou, mas parece que aí teve essa primeira conversa, né, de vamos rescindir ou não, mas aí não se falou mais de novo, não se tem mais notícias. Estamos cobrando de novo, né? Queremos saber onde é que anda.
O próprio Samir disse que é um dinheiro que faz falta, Claro, né? claro. E que ele, com aquele todo dinheiro, mundo traria sabe. um jogador de destaque de nível nacional. Então, vamos tomar providências, né? Outra história que o Augusto Necessidade. Mafuz levantou essa semana foi de que na véspera do Atletiba da final, o Kleber chegou para a diretoria e propôs a renovação de contrato dele por mais um ano. Olha, entre aspas, e que por gratidão ao Curitiba, ele não ia exigir o aumento de salário dele. Gratidão. Imagina, o cara ficou um ano praticamente parado, é o principal responsável pelo rebaixamento do clube, por gratidão. Aí é complicado, Aí diz que a diretoria não quis renovar o contrato, e aí ele pediu para sair para o Fluminense. Como a negociação com o Fluminense não deu certo, o que falam é que ele disse que a Série B ele não joga, e daí, como ele não tem outra alternativa, diz que o joelho dele não vai aguentar. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Agora, deve ser grave. Porque... Mas aí, seja o que for, é o que o Marcelo disse. Eu acho que não tem mais clima para o Kleber aqui no Curitiba. Ele seria muito útil, como Já disse perdeu você. muito dinheiro. É um cara que é o líder que precisa, mas que, como disse ele, que venha outro líder, então, porque... Que venha outro Kleber. E que resolvam isso logo, porque ainda estamos no começo do brasileiro da Série B. Muita água para rolar. Está no começo. Não, até nem me interessa muito estar no G4 agora, apesar de que para moral não é precisa, ótimo. Mas o que me interessa é estar no G4 lá no final do campeonato e voltar para a primeira divisão, e que o ano que vem a gente consiga fazer uma primeira divisão sem sustos. Eu tenho conversado aí com uma turma que tem me deixado assustado, sabe? Eu tenho muita preocupação com o Curitiba do futuro. Parece que as coisas no Curitiba são muito piores do que se diz. Parece que os problemas são outros, além do financeiro. E alguns deles a gente até conhece, né? A gente até sabe que são as encrencas políticas, são os interesses, são também muito bem lembrados aqui pelo Ximenes, né? Que viveu, inclusive, intensamente e saiu por conta dessas interferências, essas ingerências, né, políticas, que são normais dentro de clube de futebol. Ninguém está livre. Eu tive pouco tempo de rodagem dentro do Curitiba, cobrindo o Curitiba por um período, e vi coisas que eu gostaria de não ter visto. Mas vamos tentar resolver isso e deixar a gente com um clube de futebol de torcida ainda, que a gente possa sentar na arquibancada e ter um time para torcer, né? Porque a gente percebe que o Curitiba precisa se reinventar, né? Na verdade. Exatamente. Essa parte política Curitiba ficou no tempo, né? Até uma época que eu tinha interesse em conhecer, ver como é que funcionava algumas coisas no Curitiba. Na época, meu pai vivo ainda, a gente entrou no mesmo ano no conselho do Curitiba. E daí, por um ano, a gente acompanhou, né, algumas coisas lá dentro. E a gente ouve situações, vê coisas que realmente... Gostaria de não ter visto. Você acaba perdendo um pouco aquela coisa de torcedor. Até que chegou uma hora que eu pensei, não, eu prefiro ser torcedor, prefiro ficar no bastidor, prefiro assistir o jogo e comemorar os gols... E porque não ficar criando... É bem isso mesmo. Você acaba se estressando tanto com coisas... E depois porque a gente não tem, inclusive, o poder de decisão. Não, e a questão de perfil também, né? Igual a gente fala, isso, o Coxa precisaria de um líder, alguém que viesse bancasse e tal. Não seria mas tem que ser a pessoa certa. Não é questão de perfil mesmo. Eu vivi isso lá de 2010 a 2013 e posso garantir para vocês que a minha veia de torcedor, ela se perdeu, porque... você perde um pouco do... tanta coisa... Desencanta, desencanta. Um clube de futebol... Ele perde a inocência do futebol, né? Exatamente, isso aí. Um clube de futebol ele é gerido como um cargo político, entendeu? Em troca de favores, aquelas coisas do dia a dia que te nojam, assim. Então, eu, sinceramente, até uma pessoa veio no Twitter um dia dizendo que eu tinha que apresentar... Ironizando, é óbvio, o meu currículo no Curitiba, né? Graças a Deus eu tenho meu emprego. Se eu dependesse do futebol do futebol para viver, eu passaria fome. Viver do eu não futebol, aguentaria, eu não tenho nem perfil de... Você precisa ter estômago. Eu não tenho nem perfil de puxador de saco, muito menos estômago para aguentar o que eu já vi no futebol. Então... Pois e aí você para pensar, nós somos aqui pessoas comuns, né? Ninguém é mais do que ninguém, todo mundo come feijão e arroz aqui, carne e ovo, né? Aí você
para pensar na situação que se cria na disputa política dentro de um clube de futebol, né? Na última que a gente teve, por exemplo, era o Samir, o Vialli e o Pedro. Onde é que está o interesse? O que faz uma pessoa querer presidir um clube, né, com mais 4 amigos, com mais 4 pessoas que compactuem da mesma ideia, da mesma filosofia de trabalho? Eu jamais, francamente, mesmo sendo coxa branca há mais de 50 anos, não me prestaria a isso. Mas isso é o perfil, né, Sérgio? Isso é admirável. A pessoa tem um perfil político. É a mesma coisa, o que te leva a querer presidir um país ou governar um estado, né? Ou é vaidade? Então pode ser também. Né? Aquela coisa de só o amor ao clube, eu acho que não. Eu acho que tem tudo. É um conjunto, a vaidade, com certeza, o amor ao clube, a disposição, isso é elogiável, o cara ter disposição para isso. E tempo, né? Isso exige tempo. O Samir deve viver 24 horas lá, respirando Curitiba, né? Quer dizer, é fácil para a gente aqui ficar cobrando dele. Na verdade, só é uma encrenca. Né? Aproveitar o espaço até para fazer uma cobrança para o Samir, porque o Samir nos prometeu transparência, nos prometeu acesso aberto, e de uma hora para outra ele simplesmente cortou isso por me dizer que o público do Coxanautas não estava disposto a colaborar com Curitiba. O que é colaborar com Curitiba? O que eu venho dizer para o... Quando você tinha dito justamente o contrário, que você estava à disposição para ajudar no que fosse necessário, sem cargo, sem remuneração, sem nada. Exatamente. Né? Então assim, eu quero deixar aqui em público, mais uma vez aqui ao presidente do Curitiba, que o Coxanautas, ele é um veículo isento, ele não é um veículo do Curitiba Futebol Clube, não é um veículo pertencente à diretoria do Curitiba, ou seja, o que tiver que cobrar, o Coxanautas cobrará, sempre procurando o bem do clube, é óbvio, mas o Coxanautas não vai deixar de cobrar. Procurando representar a própria torcida, que cobra também. Né? Então, assim, desejamos aí, né, já estamos com o tempo estourando, desejamos sorte. E sorte de torcida imensa, né? O sucesso do presidente, o sucesso do clube vai ser o nosso sucesso como torcedor, né? A gente vai estar feliz, como a gente está. O torcedor do Curitiba se ilude muito rapidamente. Eu me iludo, eu estou feliz que o clube ganhou. Sim, claro. Ganhou 3 partidas das 5 que jogou. O que a gente quer ver é o Curitiba ganhando, independente se é o Samir, se é o Vialli, se é o Pedro, quem quer que seja. O que interessa é o Curitiba lá na frente. É isso aí, Sérgio. É isso aí. Isso aí, Sérgio. Obrigado pela tua participação. Com certeza. Olha, Marcelo, algo me diz que essa participação vai voltar a ser mais frequente, assim, entendeu? Saiba que a gente sentiu muito sua falta, cara. O próprio telespectador sentiu, porque a gente recebeu vários comentários. E a mesa fica mais grandiosa com a sua presença. Muito bom. A gente é coxa branca, só por isso. É verdade. Valeu.